Vamos orar mais uma vez. Pai, que privilégio adorarmos ao Senhor nessa manhã, Pai. Tua presença é real aqui em nosso meio. O Senhor habita no nosso espírito, Pai. E podemos experimentar a Tua presença bem íntimo no nosso coração. Podemos adorar-Te, Pai, com canções, com palavras tão preciosas, Pai, onde lembramos da Tua obra tão perfeita, tão completa, tão maravilhosa, Pai. O Senhor entregou a si mesmo, o Senhor foi morto, mas o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. E obrigado, Pai, que por causa da nossa fé no Senhor, nós somos um só espírito contigo. Por causa da nossa fé no Senhor, nós somos uma nova criação. E podemos desfrutar, Pai, de uma realidade tão abundante, de uma realidade espiritual tão poderosa, Pai. Obrigado, Pai, por esse tempo de adoração, de comunhão. Obrigado, Pai, pela Tua palavra viva e eficaz. E nós oramos, Pai, para que o Senhor opere de forma extraordinária em nosso meio nessa manhã, Pai. Ministra o nosso coração, Pai. Transforma, mexe conosco, Pai, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, Pai. Nós oramos, Deus, para que o nosso coração, a nossa mente possam estar sendo acalmados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, Pai. Que o solo dos nossos corações, da nossa mente, possa estar preparado para receber, Pai, a Tua palavra, para receber do Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui. Nós Te bendizemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título dessa mensagem de hoje é Vida pela qual vale a pena morrer. Vida pela qual vale a pena morrer. Vale a pena morrer pela vida que você está levando? Você está levando uma vida e vale a pena morrer por essa vida? E o título dessa mensagem vem de uma inspiração. Há alguns anos atrás eu ouvi uma palestra com o tema Visão pela qual vale a pena morrer. E essa palavra, ela mexeu muito comigo. E ele nos desafiou, o palestrante nos desafiou a ter uma visão do futuro, a enxergar um futuro tão extraordinário, tão especial, tão maravilhoso, que vale a pena morrer por essa visão. Ou seja, vale a pena pagar o preço, vale a pena o sacrifício, vale a pena o esforço para alcançar essa visão. E enquanto eu preparava a mensagem de hoje, orando, conversando com Deus a respeito disso, e especificamente para essa manhã aqui, eu lembrei dessa palavra, eu lembrei dessa palestra e pensei, esse tema cabe muito bem diante do que nós vamos compartilhar. Vida pela qual vale a pena morrer. Eu creio que é possível vivermos de tal forma que você possa dizer, valeu a pena. Valeu cada dia, valeu cada minuto, valeu cada momento. E geralmente, quando nós somos jovens há mais tempo, a gente começa a olhar o nosso passado, coisas que nós deveríamos ter feito diferente. Nós temos aqui um grupo de jovens há menos tempo e um grupo de jovens há mais tempo. Quando a gente é jovem há mais tempo, a gente olha para trás e diz, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria, eu faria diferente. E de certa forma, todos nós passamos por isso. Eu não sei se vai ter alguém nessa terra que vai poder olhar aos 50, 60, 70 anos e dizer, olha, não me arrependo de nada, fiz tudo o que deveria ter feito. É difícil, alguém poder dizer isso. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos limitações e nós falhamos, nós frustramos pessoas, nós cometemos erros que depois nos levam ao arrependimento. Mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu creio que são importantes nessa caminhada, para você poder chegar no final da sua carreira e dizer, valeu a pena. Ou no meio da caminhada, você dizer, vale a pena experimentar e passar por isso. Eu quero ler com vocês uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Então você pode abrir comigo, por gentileza, Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, versículo 21. Segura o dedo aí em Mateus 16, 21. Olha só o que está acontecendo aqui nessa passagem, nesse texto. Jesus ele chega a uma região chamada Cesareia de Filipe. Jesus está com os discípulos dele. E Jesus pergunta aos discípulos,
discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quais são os comentários, quais são as conclusões das pessoas de quem eu sou? Jesus já tinha uma certa caminhada. E disseram, bom, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus muda a pergunta e fala para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então tem um círculo maior, um círculo mais distante de pessoas que têm uma visão, uma percepção, e nós temos os discípulos que estão caminhando com Jesus, dia após dia, conversando com Ele, vendo Ele ensinar, pregar, curar, restaurar, conhecendo Jesus de perto, e Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Nós conhecemos a resposta de Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro diz, você é o Messias, o ungido de Deus, aquele que foi prometido durante toda a história. Você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus confirma isso, dizendo, isso não te foi revelado por carne e sangue, mas você recebeu essa revelação do alto. O próprio Deus, o próprio Pai revelou isso a você. Isso é fato, isso é verdade. E os discípulos, eles têm essa percepção nesse momento de que eles estão com o Messias, com o Cristo, com aquele que haveria de vir. E a partir desse momento, algumas coisas começam a mudar. E Jesus adverte os discípulos para que eles não falassem a ninguém que ele era o Cristo. Ou seja, segredo entre os 12 ali. Mas imagina que dificuldade, né? Eu sempre digo, né? Segredo entre 3, só matando 2. Agora imagina com 12 ou 13 pessoas guardando um segredo. Com o Messias, com o prometido. E a partir desse momento, olha só no versículo 21. Desde aquele momento, ou seja, depois dessa revelação, desse entendimento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. É interessante que Pedro vai do céu ao inferno, não é verdade? Ele recebe uma revelação de que Jesus era o Cristo. E aquilo mexe com eles. E de repente Jesus começa a explicar, começa a dizer o que aconteceria com ele. Obviamente os discípulos não estão entendendo, e daqui a pouco nós vamos ler um outro texto, e os discípulos eles não percebem, eles não conseguem entender que o Messias, que o ungido, aquele que deveria vir, vai passar por sofrimento, por morte, por perseguição, e que será necessário isso, e que ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então isso passa a ser um negócio meio confuso na mente dos discípulos, e Pedro diz, não, Jesus, de jeito nenhum, isso não vai te acontecer. E Jesus confronta Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Ou seja, Satanás estava influenciando a mente, aquela ideia, aquele pensamento de que ele não deveria, não precisaria passar por isso. E Jesus repreende a Pedro nesse momento e ele continua falando sobre o preço do discipulado, né? O custo do discipulado.
Agora segue um pouquinho, Mateus capítulo 20, um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 20. Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. Já passou-se um tempo, depois dessa outra leitura, e o texto diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 34, diz que os discípulos não entenderam o que Jesus estava falando. Eles já estão a caminho de Jerusalém, a missão ela está próxima de se cumprir aqui na terra. Jesus ele está muito consciente do que vem pela frente, ele sabe dos desafios que ele tem, e ele explica isso aos discípulos, ele fala aos discípulos, mas os discípulos não entendem. E é muito interessante essa passagem. Jesus ele está indo para o matadouro. Jesus está indo para o lugar onde ele seria morto, seria crucificado. Ele seria açoitado, cuspiriam nele, zombariam dele, e ele seria morto. E Jesus está plenamente consciente disso. Ele sabe disso. E Jesus ele vinha sendo preparado também para esse momento. A história dele, os textos, a experiência, o conhecimento dele das Escrituras, da lei do Antigo Testamento. Você percebe Jesus, ele está sendo preparado. E como que ele foi preparado? Como que ele estava preparado para esse momento? Para cumprir a sua missão, para cumprir o propósito da sua vinda. E eu creio que da mesma forma que Jesus veio para uma missão, ele veio para um propósito, existe uma missão, existe um propósito para mim e para você. Existe algo que o Senhor quer que nós façamos juntamente com Ele. Existe um objetivo, existe um porquê, um para quê de nós estarmos aqui. E Jesus ele está preparado em vários aspectos. Primeira coisa, Jesus ele sabia exatamente quem Ele era. Jesus tinha uma plena consciência de quem Ele era. Na leitura anterior, ele está com os discípulos, pergunta aos discípulos, quem vocês acham que eu sou? Os discípulos dizem, tu és o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E Jesus sabia muito bem que ele era o Cristo e também o que significava ser o Cristo, o que envolvia ser o ungido, o Messias, o Salvador, o Redentor. E ele sabia também o que era necessário passar para que a missão do ungido, do Messias se cumprisse. Então ele sabia quem ele era. Ele era o Cristo, ele era o Messias, ele era o Filho primogênito, ele era o Verbo encarnado, ele era o Salvador, ele era o Senhor, ele era Filho, e ele sabia exatamente quem ele era. Você tem convicção de quem você é? Você sabe exatamente quem você é? Interessante porque a nossa identidade, quem nós somos, é fundamental para a nossa existência. É fundamental para a nossa vida. E principalmente quando nós entendemos que pela nossa fé em Jesus, nós nos tornamos filhos dele. E Deus tornou isso tão simples que basta você crer no seu coração. E Paulo escreve isso aos Romanos. Se você crê no teu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e se você confessa isso com a tua boca, você será salvo. Ou seja, se você crê no coração, e a palavra é homologar, se você homologa isso com a tua boca, com as tuas palavras, você é salvo. Deus tornou isso tão simples, não é verdade? Basta crer. Se você crê e você confessa, você é salvo. A partir do momento em que você crê e confessa, você se torna filho ou filha de Deus.
E isso tem a ver com a nossa identidade em Cristo. E você passa a se relacionar com Deus como um pai. Ele é o teu pai, ele é um pai bondoso, um pai justo, e você começa a desfrutar dessa relação com Deus Pai. E isso tem a ver com a sua identidade, quem você é. Você é filho, você é filha. É interessante porque a nossa identidade ela é importante, principalmente quando vem pensamentos negativos, quando vem emoções negativas, quando você é atacado, quando você é acusado, ou quando zombam, ou quando falam de você. É interessante que Jesus foi açoitado, zombado, cuspido, e ele se manteve fiel ao seu propósito, à sua missão. Ele sabia exatamente quem ele era. Saber quem ele era deu a ele suporte, deu a ele força para aguentar o momento de dor, o momento de sofrimento. Então, se você tem convicção a respeito de quem você é, da sua identidade, as pessoas podem falar de você, as pessoas podem julgar você, elas podem atacar você, mas aqui dentro você tem uma defesa extraordinária. Você tem algo muito precioso no teu coração, que é a presença do próprio Deus, a presença do Pai, e você se fortalece nisso. E você diz, não, eu sou filho de Deus, eu sou amado por Ele, eu sou protegido por Ele. Eu conto com a graça dEle, eu conto com a força dEle, eu conto com a sabedoria dEle. Eu estou conectado à fonte das fontes. Então, é fundamental, é importante, e Jesus sabia exatamente quem Ele era. Em segundo lugar, Jesus sabia exatamente para quem Ele estava vivendo. Então ele sabia quem ele era em primeiro lugar, e ele sabia para quem ele estava vivendo. Jesus não estava vivendo para ele mesmo, ele estava vivendo para o Pai. Ele estava vivendo para a glória do Pai. É interessante porque nós somos desafiados também a não viver para nós mesmos, mas para viver para Deus. Viver para a glória dEle. Viver para que Ele seja exaltado, e nós cantamos isso. Para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado. Jesus em João 17:3, Ele ora dizendo, Pai, eu te glorifiquei na terra, cumprindo a missão que me deste para fazer. Completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus viveu para a glória do Pai dele, para a exaltação do Pai dele. Então ele sabia para quem ele estava vivendo. Nós não vivemos para nós mesmos, embora a palavra de Deus nos ensine a amar a nós mesmos. Nós amamos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, viver para Deus, viver para o próximo, não significa que você vai descuidar de você, que você vai deixar de amar a você mesmo. Mas Jesus ensina dizendo, ame o próximo na mesma medida que você ama você mesmo. Porque o amor, ele é resultado da vida de Deus em nós. É um fruto do Espírito. Então o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito e o resultado natural disso é amor. Então, naturalmente, pela nossa natureza em Cristo, nós amamos. Amamos a nós mesmos, amamos o próximo, amamos a Deus sobre todas as coisas. E nós vivemos para a glória dEle, nós vivemos para Ele. Em terceiro lugar, Jesus ele sabia exatamente qual era a sua missão. Nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, onde o texto diz que Deus, em Cristo Jesus, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Jesus ele veio para reconciliar o mundo com Deus. Ele tinha uma missão. E esse reconciliar o mundo significa reconciliação minha e sua. Reconciliar cada um de nós com o Pai, com o Criador. Na nossa relação com o Pai, houve um rompimento. Lá no início, no começo da história, rompeu-se uma relação eterna, uma relação prazerosa, uma relação poderosa com o Pai. E quando isso se rompeu, Deus ele iniciou um processo onde há toda uma história, uma trajetória, onde Deus preparou o caminho para que Jesus viesse exatamente no tempo que ele veio, para restaurar essa relação, para reconectar o Pai
me reconectar com o Pai, reconectar você com o Pai. Então, em Cristo Jesus, isso de fato aconteceu, isso se tornou possível e viável. Ou seja, por meio da sua fé, por meio daquilo que você crê, na sua fé em Jesus, você é reconciliado, você é reconectado com Deus. Então, Jesus, ele sabia exatamente a sua missão. Você sabe dizer qual é a sua missão nessa terra, nesse mundo? Às vezes é difícil pensarmos nisso. Nós temos um emprego, nós temos um negócio, nós temos um comércio, uma profissão. Como que isso se cumpre, né, com o propósito de Deus? Às vezes nós cometemos o erro de achar que somente quem está pregando, ensinando, quem está como missionário, quem está como um líder, está cumprindo o seu propósito, a sua missão. E se você pensa dessa forma, ou se você imagina que seja assim, isso é um engano. Não é somente os que estão à frente, por exemplo, que estão cumprindo a missão, o propósito. Todos nós, independente da área onde você está, independente do que você faz, existe um propósito, existe uma missão. E talvez para simplificar isso, uma das coisas que tem a ver com o propósito, geralmente sempre tem a ver com transformação de pessoas. Aquilo que você faz está transformando pessoas? Na verdade, não importa tanto o que você faz, mas o quanto as pessoas são transformadas pelo que você faz. Você pode ser um comerciante, você pode ser um médico, você pode ser um garçom, você pode ser um motorista, você pode ser um agricultor. O quanto aquilo que você faz está impactando, está influenciando, está transformando pessoas. Essa é uma pergunta importante. E nos ajuda a viver também de forma talvez mais clara, mais intensa. Eu quero viver de uma forma onde pessoas são encorajadas, são inspiradas, onde há transformação na vida delas, onde elas são encorajadas de alguma forma. Jesus sabia exatamente qual era a missão dele. E para cumprir essa missão, ele precisava pagar um preço, ele precisava ir até o final, ele precisava subir a Jerusalém, ser açoitado, zombado, cuspido, maltratado, crucificado. Mas ele diz também, no terceiro dia, ele ressuscitará. E Jesus sabia que o resultado final de todo esse processo, de toda a obra, seria de grande transformação na vida de pessoas. Aquilo que ele passaria, o sofrimento que ele passaria, como resultado final, revolucionaria a história da humanidade. Há 2000 anos, há mais de 2000 anos, a humanidade vem sendo revolucionada, transformada pela obediência, por um fato tão precioso e tão poderoso de Jesus. Jesus estava determinado a ir até o final. Mesmo Pedro dizendo, não, você não vai passar por isso. Jesus sabia que era necessário. Então a vida que Jesus levava, valia a pena morrer por ela. Ele sabia que aquela vida realmente faria sentido. Aquilo de fato tinha valor. Eu tenho convicção no meu coração que Jesus não se arrependeu de ir até o final, de aguentar todo o sofrimento. Embora a gente não consiga imaginar o que tenha sido essa dor, esse sofrimento, essa humilhação. Jesus teve uma semana, e hoje nós estamos celebrando o Domingo de Ramos, que é a entrada triunfal. Jesus está, nesse texto, subindo para Jerusalém, e quando ele chega no Monte das Oliveiras, ele manda os discípulos irem adiante para trazer um jumentinho, e ele entra num jumentinho ovacionado pela multidão, gritando, Hosana, Hosana, bendito é o Senhor nas alturas. E Jesus, a partir desse Domingo de Ramos, ele tem uma semana muito, muito intensa. Intensidade, pressão, uma semana de muito sofrimento, muita dor no seu espírito, na sua alma, no seu corpo. Mas ele havia dito, no terceiro dia, ele ressuscitará. Jesus tinha a convicção da vitória, ele tinha a convicção do resultado final. E da mesma forma,
nós podemos ter essa convicção. Nós podemos ter essa certeza de que o resultado final é vitória. O resultado final é alegria. O resultado final é restauração. O resultado final é eternidade. Nós estamos tão focados, né, e acostumados com as coisas desse mundo, e a gente sofre muitas vezes pensando em como vai ser depois. Às vezes temos medo, né, de passar para outra fase. Isso mexe conosco. Mas nós temos uma palavra, uma promessa de que a vitória será alcançada. Você vai experimentar a vitória no final. Não significa que nesse mundo, nessa vida, você tenha que só sofrer. Passaremos por sofrimentos, passaremos por aflições, mas ao mesmo tempo, experimentamos tantas coisas boas nesse tempo. Vivemos um tempo de abundância. Estamos aqui no Brasil, abertamente, cantando, adorando, louvando. Esfriou esses dias, estamos bem vestidos. Estamos pensando já no almoço, né, no que nós vamos almoçar daqui a pouco, o que nós vamos comer. De fato, nós vivemos uma abundância. Nós vivemos em tempos de grande abundância. Não sabemos se vai continuar assim pelos próximos 10, 20, 50 anos, mas nós não precisamos ficar ansiosos e preocupados com o que virá. Precisamos sim estar preparados. E Jesus estava preparado para qualquer tipo de situação. E ele sabia que a vitória viria. Qual é o sentimento que você tem hoje quando você reflete sobre o resultado do teu trabalho? Você está ativo no seu dia a dia, no trabalho, no seu negócio, na sua profissão, ou como estudante. Qual o sentimento que você tem quando você avalia o resultado do seu trabalho? Alegria ou tristeza? Pensa nos resultados. Orgulho ou vergonha? Satisfação ou frustração? Você se sente hoje realizado ou fracassado? Você se sente encorajado ou você se sente indiferente? Quando você olha para os resultados da tua vida até então, seja jovem há menos tempo, jovem há mais tempo, qual é o sentimento? É interessante porque quando nós refletimos, pensamos sobre isso, vêm algumas emoções, né? Algumas emoções elas são geradas. E essas emoções, elas trazem, né, alguns fatos, algumas histórias, vêm à sua memória. E essas emoções às vezes nos ajudam a identificar o que está acontecendo. Qual tem sido o resultado da minha caminhada, da minha trajetória. Você pode afirmar hoje, estou no caminho certo? Estou fazendo exatamente o que eu deveria estar fazendo? Você pode afirmar isso? Vou fazer isso até o último suspiro, custe o que me custar. Não sei como vocês funcionam, mas de vez em quando, não tem uma regra certa, mas cada mês, às vezes 2 meses, na virada do ano, muitas vezes o meu coração fica incomodado sobre o que está acontecendo comigo. Incomodado no sentido de entra numa rotina, entra num piloto automático e eu começo a orar e falo, Deus, precisa de alguma coisa, precisa de alguma mudança, precisa acontecer alguma revolução interna aqui. E às vezes eu oro, né, talvez já tenha comentado isso, às vezes eu oro dizendo, Pai, conspirem os céus e toquem a terra, né? Conspirem os céus e toquem a minha vida, para que haja alguma mudança. Porque facilmente nós entramos num piloto automático. A vida é assim, é isso mesmo, é o que tem para hoje. E a gente entra numa zona de conforto e nós precisamos ser incomodados pelo Espírito, no bom sentido. Para que estejamos com a mente afiada, para avaliarmos de fato há mudanças, há transformação acontecendo. O Evangelho do Reino está avançando.
a minha vida está fazendo diferença na vida de outras pessoas? A forma como eu estou vivendo mexe com as pessoas? Há transformação? Eu tenho sido ousado o suficiente para compartilhar, para orar, para abençoar pessoas? Nós precisamos permitir que Deus nos incomode nesse sentido, de nos levantarmos da nossa zona de conforto, do nosso sofá, e fazermos aquilo que realmente precisa ser feito. É interessante porque o resultado ou o impacto e a transformação, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto. Com a nossa vida, com a nossa existência, nós de alguma forma afetamos diretamente ou indiretamente pessoas, em vários sentidos, sentidos naturais, espirituais. Eu vi um podcast essa semana onde um produtor estava falando a respeito do poder do Paraná com relação a produzir alimento para o mundo. E tem uma expressão no agronegócio que diz que o Paraná é o supermercado do mundo. E estão dizendo que o Paraná ele é o hipermercado do mundo. Por quê? Porque há uma produtividade muito grande, há uma tendência da humanidade, de 7 bilhões passar para 8 bilhões em pouco tempo, ou seja, não vai demorar tanto para nós avançarmos em mais 1 bilhão de pessoas, e essas pessoas precisam comer. Então, achei interessante que o Paraná, o nosso estado aqui, tem um efeito, um poder tão grande sobre a alimentação mundial. Então, indiretamente, você que está no agronegócio, indiretamente você está alimentando o mundo. Mas nós podemos ajudar diretamente e indiretamente. Numa igreja local, na nossa comunidade, por exemplo, nós temos aqui a celebração hoje, nós temos tempo de comunhão, ensino, e isso impacta vidas, isso transforma vidas. Eu creio que vidas estão sendo transformadas. Eu creio que algo está acontecendo hoje na sua vida. Talvez eu não veja, talvez eu não perceba, talvez eu não tenha o retorno disso, mas eu creio que algo está acontecendo nessa manhã. Porque é o Espírito de Deus que opera, é Ele que mexe conosco, é Ele que traz à memória pensamentos, é Ele que gera ideias no nosso coração, é Ele que se move aqui. Então eu creio que algo está acontecendo e você faz parte disso. Alguns estão aqui à frente, cantando, pregando, ensinando, outros estão na escola dominical, cuidando das crianças, abençoando aquelas vidas, sendo um diferencial na vida delas, outras estão na recepção, outras estão no som, outras estão no pátio lá fora. Muitas pessoas envolvidas, e isso impacta, isso afeta pessoas. Então vale a pena fazer o que nós estamos fazendo. Vale a pena nós nos reunirmos aqui. Isso aqui faz sentido, porque no final das contas, pessoas são tocadas, pessoas são transformadas. Nós temos a Amas, que é a menina dos olhos do nosso coração. Amamos tanto a Amas. E o que está sendo feito, porque o impacto, o resultado disso é extraordinário. Crianças estão sendo amadas, estão sendo cuidadas, estão sendo encorajadas, estão sendo ensinadas com a palavra de Deus. Então isso vale muito a pena. E fazemos isso direta e indiretamente, talvez mais indiretamente, apoiando, promovendo, doando, fazendo parte da Amas. Tem pessoas que estão envolvidas lá diretamente, e estão mexendo com as crianças, estão abençoando as crianças. Então isso impacta, isso transforma vidas. Quando nós falamos de missões como igreja, ou você vai, ou você envia. Ou nós vamos, ou nós enviamos. As duas partes são fundamentais. 2 domingos atrás foi o envio do Aldrin, 2 domingos atrás. Essa igreja enviou um missionário, Aldrin, para a Bolívia. Ele foi, ele está lá, ele talvez vai ver o resultado diretamente. A presença dele lá, com o nosso apoio, com o nosso envio, vai mexer com as pessoas lá. Então nós fazemos parte de algo que está transformando vidas, de algo que vale a pena, de fato, nos envolvermos. Para finalizarmos, recordando os 5 pontos, na verdade, que eu compartilhei de Jesus extremamente, muito bem preparado para aquilo que viria pela frente dele. Em primeiro lugar,
descubra quem você é. A sua identidade é importantíssima. Leia a palavra de Deus e veja o que a palavra de Deus ensina sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Sobre o que significa estar em Cristo, sobre o que significa ter uma aliança com Cristo. Você vai descobrir cada coisa legal, muita coisa boa. Só para vocês terem uma ideia, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, em Cristo Jesus existe todo tipo de bênçãos espirituais sobre a tua vida. Se você está em Cristo, você é abençoado. Você tem tudo o que você precisa. E na medida em que você lê, na medida em que você crê, na medida em que você avança, você vai descobrindo o que isso significa. Você vai se apropriando dessas verdades, dessa realidade espiritual. Então, descubra quem você é. Em segundo lugar, escolha para quem você vai viver. Escolha para quem você vai viver. Você vai viver para você mesmo, para a tua riqueza, para o teu crescimento, para a tua abundância, para um império que você vai construir? Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo que o que de fato importa é o reino dele, o que de fato importa é a transformação de pessoas. Não tem nenhum problema se Deus te der graça e você for muito bem sucedido financeiramente. E você for rico aos olhos do mundo. Não tem problema algum. Mas é importantíssimo que você entenda que o resultado final dessa riqueza, de todo esse patrimônio, que o resultado final de tudo aquilo seja a transformação de pessoas. Sejam vidas alcançadas, seja o reino avançando. Então escolha para quem você vai viver. Em terceiro lugar, compreenda a sua missão. Você tem dons, talentos, habilidades, você tem recursos. Qual é o desafio? Convergir ou canalizar tudo isso para o reino. Convergir, unir tudo isso para que de fato pessoas sejam tocadas, pessoas sejam transformadas. Talvez você não tenha uma e outra, você não tem recursos, mas você tem dons, você tem talentos. Concentra, canaliza isso e sirva pessoas, sirva o reino, compreenda a sua missão. Em quarto lugar, persevere até o final. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse, olha, vocês vão passar por provação. A coisa não vai ficar fácil o tempo todo. Mas tenham bom ânimo, coragem, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo e nós estamos nele, nós vencemos o mundo. Paulo vai dizer a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, ele diz em 2 Timóteo 4, versículos 5, 6 ou 7, um dos três ali, suporte os sofrimentos. Paulo está encorajando, Paulo está na prisão, um pouquinho antes de ser decapitado. 2 Timóteo é possivelmente a última carta que ele escreve, ele está preso, ele vai ser decapitado nas semanas seguintes, e ele escreve a Timóteo, suporte os sofrimentos. Vale a pena terminar bem, vale a pena ir até o final. E em quinto lugar, acredite na vitória. Creia que a vitória virá. Creia que você será vitorioso no final das contas. Em vida é possível, mas muito mais ainda quando mudarmos de fase, quando passarmos de fase, quando avançarmos. Vida pela qual vale a pena morrer. O desejo do meu coração é que essa palavra seja um incômodo e ao mesmo tempo um encorajamento para você planejar, para você pensar muito bem a sua vida e para você vivê-la conscientemente, para você vivê-la com propósito, para você fazer valer a pena cada momento, cada dia.
cada tempo gasto com uma pessoa. Que o Senhor te abençoe, Ele te dê a graça. Você conta com o Espírito Santo na sua vida. Ele é poderoso para continuar instruindo, ensinando, abençoando a sua vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero orar com vocês. Coloque a mão no seu coração, se você quiser, como um sinal de que é o toque divino, é o toque da presença de Deus sobre você. Pai querido, nós te adoramos nessa manhã. Nós te bendizemos. Jesus, quando nós olhamos para a tua caminhada, para a tua trajetória, o Senhor foi fiel até o final. O Senhor foi obediente até a morte e morte de cruz. E havia um propósito extraordinário nisso. Havia algo que vai muito além do que a gente talvez consiga pensar, imaginar. Nós te adoramos, Jesus, e te agradecemos pela tua fidelidade, pela tua obediência até o final. O Senhor restaurou o princípio da obediência. E nós podemos andar em obediência também, por causa do Senhor. Pai, eu não sei quantos aqui, ao avaliarem a sua vida hoje, talvez sentem um peso, talvez se sintam mal, talvez sintam tristeza, talvez sintam fracasso, talvez estão perdidos, talvez estão sem saber, Pai, como gerar mudanças na vida deles. E eu oro a Ti, Pai, por essas pessoas nessa manhã. Eu oro para que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor possa tocar essas vidas. Que o Senhor possa mudar os ares, mudar a atmosfera, mudar os pensamentos, mudar os sentimentos no coração, na vida de cada um deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor traga um novo ânimo, um novo encorajamento, que não vem de fora para dentro, mas que vem de dentro para fora, que vem do Teu Espírito, Pai, no íntimo, no interior de cada um aqui, Pai. Senhor, nós queremos viver vidas que vale a pena viver, vidas pelas quais vale a pena morrer, ou seja, vale a pena, Pai, o sacrifício, o custo, o esforço, para que a missão se cumpra, para que o propósito se cumpra. Pai, o Senhor nos ensinou a orar para que o Teu reino venha e a Tua vontade seja feita aqui na terra como é lá nos céus. Eu oro, Pai, venha o Teu reino sobre cada homem e mulher aqui. Venha o Teu reino, Pai, sobre cada família aqui. Venha o Teu reino, Pai, sobre cada negócio aqui. Venha o Teu reino, Pai, sobre cada casa, cada lar, cada relacionamento aqui, Pai. Venha o Teu reino, Pai, sobre esta comunidade, essa igreja local, Pai. Nós estamos aqui por um propósito, nós existimos para um propósito. E no final das contas, Pai, nós queremos ver o Teu reino avançando. Nós queremos ver vidas sendo transformadas, tocadas, impactadas. Seja aqui em Vitimarsum, seja no Paraná, no Brasil, na Bolívia, em outros países, Pai. Nós fazemos parte de algo tão grandioso, de algo tão maravilhoso. Nós fazemos parte de uma família espiritual, onde é o Senhor quem opera, onde o Teu Espírito é derramado, Pai. Nós Te adoramos, Pai, nós Te bendizemos. Dê a cada um aqui, Pai, ideias, dê a cada um aqui criatividade. Dê a cada um aqui, Pai, o discernimento para cumprirem a sua missão, o seu propósito. Pai, ajuda-nos a descobrirmos, a percebermos exatamente quem nós somos no Senhor e nos fortalecermos na relação contigo. Nós somos Teus filhos, Pai, nós somos Tuas filhas e temos livre acesso ao Pai, livre acesso à fonte das fontes, livre acesso à sabedoria, livre acesso ao amor, livre acesso à graça, Pai. Ensina-nos, Pai, a desfrutar disso. Ensina-nos a crescer nessa relação contigo, Pai. Nos dê forças, Pai, para suportarmos os sofrimentos, para perseverarmos, para sermos fiéis. Quando vier a angústia, quando vier a aflição, quando vier a provação, a tentação, Pai, nos fortalece no Teu Espírito por meio da Tua palavra. Nós Te adoramos, Pai, Te bendizemos. Eu oro e abençoo a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, para que cheios da Tua graça, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença, desfrutem, Pai, de uma semana abençoada, de uma semana rica no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.